Hoje nós vamos falar do tema que é muito grato dentro da sociedade teosófica, né? Porque é um tema fundamental, o que é teosofia. Eu acho que esse tema ele merece ser tratado de um ponto de vista altamente filosófico, porque a teosofia ela não nasceu com a sociedade teosófica. A sociedade teosófica, onde nós estamos aqui, dentro da loja Teosófica São Paulo, ela é apenas uma divulgadora de algo que transcende os conceitos, transcende as palavras. Na verdade, se nós vamos observar até etimologicamente o termo teosofia, né, composta por Theos, a divindade, Deus, e Sophos, ou Sofia, né, sabedoria, né, ou seja, teosofia significa sabedoria divina. Então, obviamente que esse assunto está naquela dimensão que escapa à mente humana. A teosofia, ela não está nas lides do nosso cotidiano, e ao mesmo tempo é ela que mantém e sustenta tudo isso. Então, se o ser humano quiser descobrir a teosofia, ele precisa ir tão fundo quanto o grande primeiro filósofo, que foi Pitágoras, né? Porque ele cunhou esse termo, filosofia, ou seja, o amor ao conhecimento, à sabedoria. Ele assim o fez, provavelmente conhecendo essa natureza profunda da teosofia, da sabedoria, porque, como disse no seu evangelho o apóstolo João, Deus é amor. Então, se alguém ama a sabedoria, é filósofo, então essa característica do amar une essa sabedoria à divindade. E a característica fundamental que diferencia o ser humano das outras espécies nesse planeta é justamente essa capacidade de amar, a capacidade de ser idêntico à divindade. A escritura cristã, né, que é onde eu estou mais enfronhada, nos diz que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ela não diz que o ser humano é igual a Deus, mas guarda a semelhança. E é justamente todas as capacidades que estão na divindade estão no ser humano. Então, esse conhecimento da teosofia, como foi esclarecido por Blavatsky, num artigo que ela publicou em 1879, ela que é a principal fundadora do movimento teosófico, ela escreveu um longo artigo, que eu estou aqui com alguns excertos, onde ela tentou exatamente destrinchar o que viria a ser a teosofia. Porque muitas pessoas podem considerar que a teosofia seria uma doutrina a mais, né? Nós teríamos N filosofias, N ciências, N maneiras de buscar a verdade. E até o próprio lema da Sociedade Teosófica, que está bem aqui à nossa frente, diz: não há religião superior à verdade. E no sânscrito ainda tem um significado até mais profundo, porque o Satyat Nastiparo Dharma, que a Sociedade Teosófica copiou do Marajá de Benares, que já tinha esse moto, né? Quer dizer que não, a tradução mais ao pé da letra do sânscrito quer dizer que não há nenhum Dharma superior à verdade. E o Dharma, para o pensamento filosófico oriental, é toda a doutrina, é toda a maneira de buscar a verdade.
Isso significa o quê? Que não há nenhuma linguagem que seja superior ao que é o real, ao que é o ser, o que é o espírito, o que é a divindade. Então Blavatsky tentou de diversas maneiras esclarecer o mundo, o que seria a teosofia. Inclusive nós temos que já dar todo o desconto do mundo para a Sociedade Teosófica, porque no seu livro A Chave para a Teosofia, que foi um livro que Blavatsky escreveu com o objetivo de popularizar os seus conhecimentos, ela disse: a teosofia é o grande sol da sabedoria, enquanto que a Sociedade Teosófica é apenas um cometa tentando achar uma órbita fixa em torno desse sol, e composta de homens tão falíveis e tão complexos e, obviamente, limitados, que nós não podemos, né, como às vezes a nossa própria linguagem aqui, né, faz supor que a teosofia seria igual à Sociedade Teosófica. Não é. Teosofia é algo que, ou como Blavatsky colocava, a doutrina secreta, que era um outro termo que ela usava para teosofia, ela é o substrato, ela é a verdadeira essência, a fonte da onde jorram todas as filosofias religiosas, todas as grandes tradições. Então Blavatsky começa esse artigo criticando como que o dicionário Webster da época dela descrevia o termo teosofia. Obviamente ela pegou o Webster, né? E lá no Webster estava escrito assim, que teosofia é uma pretensa comunicação com Deus e com os espíritos superiores, e a consequente conquista de um conhecimento super-humano, tanto por processos físicos como pelas operações teúrgicas de certos platônicos antigos, ou ainda pelos processos químicos dos filósofos alemães do fogo. Vocês vejam bem que Blavatsky obviamente foi obrigado a criticar essa postura, né, do dicionarista, né? Primeiro que ele já coloca que é uma pretensa comunicação com Deus, quando na verdade a verdadeira teosofia só pode vir de uma real comunicação com a divindade. Nós vamos ver a seguir, né? E aí ela critica também porque foi colocado que é uma conquista de um conhecimento super-humano através de processos físicos. Aí ela coloca que isso é absurdo, que não é nenhum comportamento físico que leva a pessoa à teosofia, e nem nenhuma alquimia neoplatônica, ou seja lá o que for. Mas ela pescou lá uma frase de um filósofo da época, né, o Vogel, né, que tinha uma definição que se aproximava mais do que Blavatsky descrevia como teosofia. Então, esse filósofo definiu teosofia assim: é aquilo que propõe uma teoria de Deus ou das obras de Deus, que não pretende dispor de uma revelação, mas sim de uma inspiração pessoal como base dessa teoria. Aí sim já está mais na linha do que Blavatsky queria colocar, porque todos, e ela coloca nesse artigo, todos os grandes fundadores das religiões, os verdadeiros filósofos, os verdadeiros poetas, os grandes mestres das artes, da música, da pintura, todos eles foram, segundo a descrição de Blavatsky, verdadeiros teósofos, verdadeiros teosofistas. Aliás, em português nós temos até essa riqueza que nós podemos usar esses dois termos, teosofista ou teósofo. No inglês só existe theosophist, né? Aqui nós precisamos falar teosofista, teósofo. Até nós costumamos usar aqui na Sociedade Teosófica que teosofista é aquele que está estudando teosofia.
E o teósofo é aquele que está vivenciando e que é realmente um manancial da vivência da teosofia, né? E aí ela coloca, teosofistas já existiam antes da era cristã. Muito embora os autores cristãos atribuam o desenvolvimento do sistema teosófico eclético aos primeiros anos do 3º século de nossa era. E aí ela descreve historicamente quem foi que cunhou esse termo teosofia, que foi uma escola chamada de Escola Teosófica Eclética da cidade de Alexandria, no Egito, que foi praticamente fundada por Amônio Sacas, que era uma escola que revivia os princípios neoplatônicos, e aí usavam frequentemente esse termo teosofia. Mas ela também dá outras. Os neoplatônicos diziam que os primeiros teósofos já datavam da época do Egito, e citam Hermes Trismegisto, Tote Amun e outros como os primeiros teósofos, né, registráveis, né? Mas foi a escola de Amônio Sacas, da escola neoplatônica do 3º século, que definiu exatamente uma prática teosófica, né? Então ela cita, Amônio Sacas tinha como ideal e objetivo reconciliar todas as seitas, todos os povos e nações sob uma fé comum. Vejam bem que a tarefa, né? A sociedade teosófica propõe isso, mas é a tarefa mais do que hercúlea, né? A crença num poder supremo, eterno, desconhecido e inominado, que governa o universo através de leis eternas e imutáveis. Seu objetivo consistia em experimentar um sistema de teosofia que de início era essencialmente o mesmo em todos os países. Induzir os homens a abandonarem suas lutas e querelas, tornando-se unos em ideais como filhos da mesma mãe. Purificar as velhas religiões corrompidas de todas as impurezas do elemento humano, unificando-as e explicando-as sobre puros princípios filosóficos. Então, vocês podem ver que Blavatsky e Amônio Sacas, né? praticamente eram um só, né? Porque eles queriam exatamente a mesma coisa, e a sociedade teosófica está exatamente promovendo esse tipo de diálogo entre as religiões, entre as maneiras de ver o mundo, porque a gente acaba percebendo, estudando, fazendo a religião comparada, o estudo de religião comparada, que hoje é cátedra de muitas universidades de filosofia, a cadeira de religião comparada, onde acaba se percebendo que os princípios religiosos são praticamente os mesmos. Só variam os detalhes e a teologia, que são, obviamente, adereços humanos que são colocados nessas religiões. Mas as religiões sempre pregam o bem, a ética, né? Que o homem se volte para a divindade, que ele pratique as abstinências, que ele evite o pecado, né? E pratique as virtudes. Isso são coisas que nós podemos abstrair como unificadoras das religiões. Mas o que falta é exatamente essa visão global, porque, como o Ivan colocou, a tendência é para o fanatismo. A pessoa se fecha numa certa escola religiosa, filosófica, né? Pode ser, ou até materialista, né? Podemos dizer, porque a ciência acaba fazendo isso também, e não enxerga o outro como igual. É preciso um diálogo, uma tolerância muito grande para que isso seja compreendido. Mas o que nós queremos chegar é como que o indivíduo pode acessar essa teosofia. Porque dar uma resposta do que é teosofia é muito simples. Você coleciona as doutrinas, as opiniões, publica um artigo e tal, coloca na prateleira de alguma universidade, ninguém vai ler e pronto.
né? Quando na verdade cada um de nós pode acessar um nível dessa teosofia. E ela continua: portanto, teosofia é a arcaica religião sabedoria, a doutrina esotérica que já era conhecida em todo o país civilizado. Ou seja, o que ela diz é que sempre houve uma religião sabedoria, que os sábios, os filósofos, os grandes místicos sempre tiveram acesso, e que a partir desses filósofos, desses iniciados, é que nasceram vertentes restritas, fanáticas, para essa religião sabedoria. Então ela cita várias coisas aqui que eu não vou pular porque não é o nosso tempo. E ela mesma menciona, Blavatsky, a ideia básica da teosofia eclética, eclética porque ela estudava várias tendências, resumia-se na existência de uma essência suprema, desconhecida e incognoscível. Porque como pode alguém conhecer o conhecedor? Aí ela mesma pergunta. Seu sistema caracterizava por 3 postulados perfeitamente distintos: a teoria da essência acima mencionada, a essência universal, suprema; a doutrina da alma humana, emanação daquela alma suprema; e o terceiro ponto essencial da teosofia eclética, dos neoplatônicos, era a teurgia. Ou seja, o que os neoplatônicos diziam é que existia uma suprema alma universal, que eles nem chegam a colocar esse nome Deus, porque na verdade, se nós formos mais fundo na própria pesquisa da Sociedade Teosófica, aquilo que as religiões chamam de Deus está abaixo desse princípio supremo, porque esse princípio supremo ele origina o universo, mas ele não é como aquela divindade antropomórfica cristã de alguém que está lá mexendo os pauzinhos dentro do universo. Isso, mesmo na filosofia e na religião, o Deus Criador, na filosofia é chamado de demiurgo, aquele que origina o universo, aquilo que na teosofia é chamado de logos, ou o verbo criador, ou nos valendo do que disse também João, que ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, porque esse nosso sistema solar, essa nossa galáxia, elas foram realmente criadas. Agora hoje a astronomia já demonstrou que o universo conhecido é de uma magnitude tão abrangente. Na época de Blavatsky, de Einstein, então, eles não sabiam nem que existiam as galáxias. Einstein imaginava que o universo era estático. Faziam-se cálculos achando que as estrelas estavam paradas lá nos seus locais, e os planetas que estavam girando. Na doutrina secreta de Blavatsky, ela fala de nebulosas, né? Eles não sabiam que aquela nebulosa era uma outra galáxia fora da nossa galáxia. Não se sabia que a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas e que lá fora existem trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Isso mostra que esse nosso Sol, esse nosso sistema, é realmente uma coisa tão ínfima, tão pequena, que o ser humano acreditar que ele possa, com a sua mente, conceber uma divindade que esteja governando essa somatória de estrelas, de galáxias e tudo mais, é muita pretensão. Agora, Leadbeater, que foi um outro pesquisador teosófico, ele disse aquilo que a religião chama de Deus, na verdade é o Criador dentro do sistema solar. É o emanador do sistema solar, das nossas chispas divinas.
Então esse princípio que os neoplatônicos chamam de a suprema alma universal é o alfa e o ômega desse universo como um todo. Mas ao mesmo tempo ele está nesse universo e está fora dele. E ele não está criando esse universo e nem está destruindo esse universo. Mas a nossa alma tem uma conexão com ele. E esse era o segundo postulado neoplatônico. E dentro do postulado da existência da alma é que a alma faz uma evolução através das reencarnações, através da lei do karma. A alma humana, ou a alma, né? Humana porque ela está no corpo humano, mas a alma, a chispa divina, ela evolui no mineral, evolui no vegetal, evolui nos animais, até que chega ao estágio humano. E do estágio humano passa para outros estágios superiores, passa para o reino angélico e vai embora. Nós nem sabemos onde termina essa evolução. E nós estamos no meio dessa caminhada. E o terceiro postulado, que até a Sociedade Teosófica nem vai muito fundo nisso, é a existência da teurgia, ou seja, de certas práticas que o ser humano implementa no seu cotidiano, que o liga ou religa com essa alma suprema, através da prática da meditação, do êxtase, como diziam os grandes neoplatônicos, como Porfírio, como Jâmblico, que era o grande escritor da teurgia. Há certos momentos que a consciência humana entra em êxtase, ou seja, ela sai de si e enxerga essa divindade. Não sabemos nem que nível que ela enxerga, mas ela vê isso vis-a-vis. E isso é o que reportam todos os místicos e tudo mais. Então ela complementa aqui: a teosofia acredita igualmente na anastasis, ou seja, na existência contínua da alma, e na transmigração, ou seja, na evolução, na reencarnação, numa série de transformações da alma que pode ser defendida e explicada pelos mais rígidos princípios filosóficos. E por aí vai. Aí faz outras considerações. E aí ela cita Porfírio, que era um dos grandes neoplatônicos, que Porfírio dizia o seguinte, que o objetivo da filosofia neoplatônica: unir a alma individual à alma universal. E isso exige uma mente inteiramente pura, pela autocontemplação, perfeita castidade e pureza corporal. Assim podemos aproximar-nos dela e receber nesse estado o verdadeiro conhecimento e uma visão maravilhosa. Isso, entre aspas, é Porfírio dizendo, quer dizer, que a purificação pode levar o homem a unir a sua alma até a alma universal. E aí, só para não ficar nos ocidentais, ela cita um pensador indiano, Dayananda Sarasvati, que diz o seguinte: para conquistar Diksha, aí entre aspas, as iniciações superiores, o yogi precisa agir segundo as regras. A alma humana pode compreender as maiores maravilhas pelo conhecimento do Espírito Universal, identificar-se com as propriedades e qualidades ocultas de todas as coisas do universo. Um ser humano, ou seja, um Diksha iniciado, pode assim adquirir o poder de ver e ouvir a grandes distâncias. E aí, obviamente, Blavatsky faz um comparativo, porque os neoplatônicos diziam que a alma humana, através da teurgia, atingia a alma universal, ou algum nível dela. E os hindus também diziam a mesma coisa, que o yogi que praticasse a meditação, a contemplação, também conseguia se elevar, né, até esses níveis.
É por isso que alguns iogues da Índia, seguindo suas pegadas, os neoplatônicos como Plotino, Porfírio e outros neoplatônicos, afirmaram que durante suas horas de êxtase permaneceram unidos, ou melhor, tornaram-se unos com Deus por diversas vezes no decorrer de suas vidas. Esta ideia, errada como pode parecer na sua aplicação ao Espírito Universal, e aí Blavatsky está falando exatamente isso, que se o nosso sistema solar é pequeno, vocês imaginem a chispa espiritual humana em relação a superar a alma universal. Esses místicos, eles viram alguma coisa, mas eles não tinham nem vocabulário para descrever o que era. Mas o êxtase já foi tão forte. Dizem que só de conhecer o espírito do nosso planeta, a grande Gaia, né, já é uma coisa, já é um êxtase incrível. E que os grandes mestres do nosso planeta, o mais longe que eles conheceram foi o grande espírito do sistema solar. E na doutrina secreta, Blavatsky afirma que especulações sobre outros sistemas solares, ou sobre das relações desses sistemas com o nosso, seriam impossíveis atualmente, mesmo para os maiores iniciados. Porque nós não entendemos direito nem o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. O que dirá tentar entender qual é a conexão que o nosso Sol tem com uma outra estrela, né? E os ufólogos estão tentando imaginar o que os discos voadores estão fazendo aí, né? Provavelmente tem gente tão ignorante como a gente lá no outro planeta, que eles estão vindo aqui tentar entender, se auto-entender também, até quem sabe estudando os próprios seres humanos, né? E ela diz, os teosofistas alexandrinos, aí nós vamos ver uma coisa muito interessante, é a continuidade da tradição dos mistérios, porque ela diz, os teosofistas alexandrinos dividiam-se em neófitos, iniciados e mestres, ou seja, o sistemão mais manjado antigo do mundo de aprendiz, companheiro e mestre, que nós sabemos muito bem que é universalmente aplicado há muitos milhares de anos, desde a época do Egito, né? E aí ela ainda menciona, suas regras, né, dos neoplatônicos, foram copiadas dos antigos mistérios de Orfeu, que segundo Heródoto, foi buscá-los na Índia. Você vê como é que a coisa vai retrocedendo. E aí ela fala, né, citando lá o Amônio Sacas. Amônio Sacas obrigava seus discípulos, mediante juramento, a não revelar seus ensinamentos superiores, exceto aos que fossem comprovada e absolutamente dignos, iniciados que tivessem aprendido a encarar os deuses, anjos e os demônios de outros povos em conformidade com a doutrina esotérica ou significado interno. Porque a primeira coisa que o iniciado tinha que saber é que cada povo define as mesmas coisas com símbolos diferentes, com imagens de animais, com representações artísticas, e o iniciado não pode se perder nisso. Quem vê um deus egípcio não pode chegar e dizer que os egípcios eram idólatras. Ele tem que enxergar o que está por trás. Vocês imaginam a cidade de São Paulo daqui a 10 mil anos, quando alguém fizer uma escavação aí, né? Encontrar uma estação do metrô como essa nossa, e falar, poxa, mas que monumento mais estranho, né? Tinha várias catracas aqui, o que será que eles faziam aqui para passar por aqui? Né? Tinha um túnel assim comprido, né? O que será que eles faziam, né? A gente provavelmente não vai entender, porque nós não compreendemos que a grande linguagem da psique, da alma, são as imagens, são os símbolos. E os símbolos, eles são uma criação artística do ser humano. Eles não existe um símbolo universal, existem ideias universais, como Platão dizia, os grandes arquétipos.
Aliás, tem muita gente que fala essa palavra arquétipo e nunca estudou Platão, não sabe nem o que realmente Platão dizia. Porque Platão dizia que existiam os arquétipos, os éctipos e os tipos. Então, isso aqui é um tipo de uma ideia, ou seja, o copo é a ideia já materializada. Existe o éctipo, que é o projeto, digamos, industrial do copo. Agora, o arquétipo do copo é a ideia de que algo pode conter outra coisa. É uma ideia universal. A ideia do vasilhame é que esse copo pode conter água. Mas a ideia abstrata é que, por exemplo, a nossa alma também pode conter uma água. Ou seja, pode conter uma experiência. Então isso é um grande arquétipo universal. E os neoplatônicos, eles se chamavam neoplatônicos porque eles reviviam as grandes ideias platônicas. Mais do que prosseguindo, Plotino, discípulo do Theodidactus Ammonius Saccas, ou seja, Theodidactus era o nome, o apelido de Ammonius Saccas, que quer dizer o ensinado pelos deuses, né? Diz-nos que o segredo da gnose, vejam bem, gnose, ou conhecimento da teosofia, abrange 3 etapas. Isso é muito interessante da gente analisar até filosoficamente. E cada um de nós pode ter uma experiência da teosofia. Porque, infelizmente, isso é um problema aqui até interno nosso. Porque muitas pessoas podem chegar aqui, não, teosofia são esses livros aí. Os livros publicados por autores teosóficos. Tem uns que conseguem até restringir, né? Não, teosofia é só Blavatsky e as cartas dos mestres. Tem pessoas que são ferrenhas, escritores famosos, que sustentam isso. Tem alguns teosofistas que são mais abrangentes, não, toda a literatura teosófica é a teosofia. Isso, na verdade, são as experiências, as pesquisas que esses teosofistas fizeram. Não podemos confundir a verdadeira teosofia com a nossa literatura, ou até com a atividade das lojas teosóficas. Isso aqui, e vocês podem prestar atenção que nos objetivos da sociedade teosófica não se define o que é teosofia. A nossa sociedade, ela tem esse adjetivo teosófico porque ela almeja atingir essa teosofia. Mas não existe o credo teosófico, né? Como existe na igreja romana. Eu que sou sacerdote cristão, eu sei muito bem, eu recito o credo de cor e salteado, toda missa. Eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso, na Santíssima Trindade, né? Que Jesus nasceu pelo Espírito Santo da Virgem Maria e tal. Aqui na sociedade teosófica não tem isso. Porque nós confiamos que cada um de nós aqui pode ter um acesso direto à teosofia. E cada um de nós pode traduzir esse contato com a divindade à sua maneira. Quer seja artisticamente, quer seja filosoficamente, intelectualmente, cientificamente. Como Einstein, que dizia que a grande busca da ciência é compreender a razão do universo, ou a razão da divindade. E o que move o cientista, ele dizia, o que move o cientista é a mesma emoção que move o artista. O artista se move em busca da beleza, o cientista se move em busca da explicação, da lógica de um sistema. Todas essas maneiras, o filósofo, ele quer a formulação intelectual perfeita na descrição de um fato que é puramente intelectual. Todas essas buscas são maneiras de atingir a teosofia. Mas aí voltamos, eu fiz todo esse preâmbulo aqui porque vai ser muito interessante esse ponto. Plotino, discípulo de Ammonius Saccas, nos diz que o segredo da gnose, ou conhecimento da teosofia, abrange 3 etapas.
opinião, ciência e iluminação. Vejam bem, 3 coisas muito simples, o que todos nós aqui tem em certo nível: opinião, ciência e iluminação. O meio ou instrumento da primeira, ou seja, da opinião, é o sentido, a percepção. Porque cada um de nós bebe um copo d'água e fala, não, eu prefiro gelado. Aí o outro fala, não, eu prefiro, né, quente mesmo. Os chineses que gostam de água fervendo. Então cada um tem a opinião da água. Então aí nasce aquilo que eu costumo brincar lá na internet, que é a filosofia, né? Ou seja, quando a pessoa começa uma frase assim, eu acho que tal coisa é assim assado, ele está dando uma opinião, né, baseada nos seus sentidos, nas suas experiências, nos seus estudos, e cada um, obviamente, tem direito à sua filosofia, à sua opinião sobre qualquer coisa, né? Da segunda, que é a ciência já é mais complexa. A ciência, ela tem uma dialética, ou seja, ela tem uma linguagem, né? Hoje em dia é uma coisa clássica que o que predomina no pensamento secular hoje, o pensamento acadêmico, é a linguagem matemática. As pessoas falam, o que não for descrito matematicamente não serve, porque hoje nós estamos dominados por um pensamento científico. Se você estiver fazendo um discurso qualquer e você não conseguir fazer uma máquina que nem essa aí, todo mundo diz, mas está um calor hoje, né? Aí alguém pensou, através de todas as disciplinas conhecidas, falou, não, vamos fazer um motor, uma bobina que vai girar e vai fazer o vento, né? E aí a pessoa vai falar, poxa, mas o que de prático que faz lá um filósofo, né? Senta lá na frente de todo mundo e passa 1 hora fazendo uma palestra, né? Enquanto que está esse calorão aqui. Então, isso é tão importante, a dialética, a linguagem, porque a dialética é uma maneira de conduzir o pensamento. Inclusive, é bom citar, que muitas pessoas não sabem, mas o verdadeiro filósofo grego, o Sofós, né, de filósofos, né? O Sofós, ele não era uma pessoa que ele tinha só conhecimento intelectual. O Sofós é uma pessoa que realmente tinha sabedoria. Sabedoria é alguém que experimentou uma coisa, né? Se entra aqui um gringo, aqui sei lá, fulano vem lá da Sibéria, aqui eu falo para ele, olha, Guaraná é uma coisa deliciosa. Aí ele fala, poxa, mas que gosto que tem esse Guaraná? Essa pessoa não tem a sabedoria qual é o gosto do Guaraná, porque ela nunca provou. E sabedoria vem diretamente do termo sapere, vem diretamente do sabor. Ter sabedoria é ter experimentado o sabor de alguma coisa. Ter experimentado a dor, o amor, o conhecimento, a ignorância. Por isso que diz que só o sábio pode reconhecer o ignorante, porque ele já foi ignorante. O ignorante ele dificilmente consegue reconhecer o sábio, porque ele não foi sábio, ele não sabe o que é a sabedoria. E muitas vezes confunde, né? A pessoa sobe no palanque lá, começa a fazer um discurso. Não, esse cara é um sábio, né? Fica lá 1 hora falando. Se for o Chaves ou o Fidel Castro, então são horas e horas, né? Convence pelo cansaço, né? Então, o verdadeiro filósofo é aquele que sabia realmente as coisas. E aí a Grécia também teve uma decadência tão grande, que aí vieram os sofistas. Vejam bem, o ista aí até no sentido pejorativo. Porque o sofista, os verdadeiros, existem textos filosóficos que os sofistas diziam assim, se o fulano me pagar, eu ensino até o que eu não sei. Porque eles tinham uma dialética, tinham uma retórica principalmente, né? Ou traduzindo retórica, a técnica de enrolar, né? Porque você não tem nada para falar, mas o cara te dá meia hora para falar, você vai lá e enche aquilo de retórica. Meus concidadãos da Grécia, os conterrâneos
dessa terra maravilhosa, tá? Você não está dizendo nada, você está só usando a retórica. Então os sofistas diziam que ensinava até o que eles não sabiam. E parece que é isso que estão fazendo muito por aí, né? Tem muita gente aí dando curso, que se você vai realmente perguntar, peraí, mas você foi lá, você experimentou isso aí? A pessoa está dando aula de geografia, fala, mas você foi lá na Amazônia, você sabe se lá é assim mesmo? Você foi no Egito, subiu na pirâmide, sabe como é que é lá? A pessoa está dando um curso de uma coisa que ela leu, que ela está transmitindo, alguma coisa que outra pessoa escreveu tal, e aí vai embora. Né? Então, o segundo nível da gnose, né, é a ciência, porque ela tem uma linguagem. Agora, qual é que é o veículo da iluminação? Aí é que é o X da question, o X da questão, o buziles lá, como diriam, né, os advogados, né, onde que está pegando? Porque a iluminação só é possível pela intuição. Intuição quer dizer visão interior. A pessoa que chega nesse nível é uma pessoa que para e olha para dentro de si mesmo. Porque o grande mistério do ser humano é quando ele olha para dentro de si. Ele usa a capacidade refletora da mente. A gente fala para a pessoa, você tem que ir para casa e refletir. A mente, ela reflete o que está lá fora, mas ela pode refletir o que está dentro também. E aí, a razão, ela está subordinada, por incrível que pareça, a essa intuição. A pessoa que não tem razão é porque ela não tem um certo nível de intuição. Porque a luz que ilumina a razão, ela é interior. Mas às vezes nós não compreendemos isso. O que ilumina o ser humano vem de dentro. Você não pode estudar a razão, você pratica a razão. Você tem que ser um sofós realmente da razão. Porque você aprende a parar e esperar que uma luz interna saia para fora, né? E aí ela faz outras, né? E aí ela usa alguns termos aqui meio complicados, porque isso desenvolve no ser humano o que é chamado um comportamento direto, uma realização da identidade do sujeito e objeto com o indivíduo. Porque ele analisa e ele descobre dentro de si os elementos dos objetos externos. E aí essa pessoa se torna realmente um filósofo. Né? Tem até uma frase mais popular que diz assim, né? Que é: as pessoas simples discutem os acontecimentos. Ah, porque eu fui lá, viajei e tal. Ah, porque eu fui lá, comprei um quilo de banana lá no supermercado. E os grandes pensadores discutem as ideias. Olha, o que está vigindo no mundo são, né, a política tal, ou a filosofia tal. Está num outro nível, o verdadeiro nível dos pensamentos, né? Então, quando o homem se vira para essa teosofia, ele vai seguir esses três caminhos: o caminho da opinião, o caminho da ciência e o caminho da intuição. Hoje, a humanidade está se aperfeiçoando, podemos dizer, nesses dois aspectos, opinião e ciência. E a gente vê que a ciência vai progredindo a largos passos. Vai chegar um momento em que vai ser necessário mais e mais intuição. Ontem nós estávamos lá na Praia Grande, no grupo TOTS, o nosso irmão José Salvador Cabaleiro começou a dar um curso de meditação. Né? E muitas pessoas procuram esse curso porque os próprios médicos recomendam: olha, você precisa aprender a relaxar, baixar o estresse, né? E as pessoas hoje estão com a cuca fundindo assim por qualquer coisa. Mas o grande objetivo da meditação é a pessoa atingir esse nível da iluminação, que não quer dizer uma salvação, a pessoa se transforma num mestre espiritual, ela ganhar insight, ganhar visão interior. Então, quando a pessoa faz a meditação,
ela se volta para dentro e ela descobre o que é a intuição, né? E aí ela comenta no final do artigo sobre a teurgia, né? Que era a metodologia do ser humano entrar em contato com o seu eu interno e com outras inteligências, porque aqui na Sociedade Teosófica a gente estuda muito isso, que existem os espíritos da natureza, existem as pessoas desencarnadas, existem os anjos. O ser humano pode entrar em contato com essas entidades, até sem vê-las. Não é necessário ver. Você não precisa ver a onda eletromagnética para sintonizar um rádio. Você tem que montar o equipamento para sintonizar. Então os grandes rituais, as cerimônias, elas são maneiras de invocar esses seres. E aí é que vem toda a teoria, que não é só teoria, mas é prática, que se o ser humano não está purificado, ao invés de atrair boas influências, ele atrai más influências. Ao invés dele fazer magia branca, ele pode fazer magia negra ou a goécia. E aí é que reside a verdadeira teurgia, quando ela coloca assim: a pureza de atos e pensamentos é a única que nos pode levar ao intercâmbio com os deuses, entre aspas, né? E conquistar para nós o desejado ideal. A alquimia, encarada por muitos como uma filosofia espiritual ou como uma ciência física, pertencia aos ensinamentos da escola teosófica. Porque a Blavatsky, lá numa notinha de rodapé lá da doutrina secreta, ela diz que a alquimia foi uma tradição dos atlantes que os egípcios reviveram. E na Idade Média isso ressurgiu também. E no terceiro século também se praticava alquimia. Porque a transformação, né, a metamorfose, a metanoia, que não é a grande loucura, mas é a grande virada da consciência da pessoa, só é possível através de uma mudança dos corpos, do corpo físico e dos corpos espirituais. Por isso que a pureza é necessária. Se a pessoa não tem um nível de purificação e ela invoca, a tendência dela é atrair elementais negativos, coisas ruins. E se ela é pura, ela automaticamente já atrai as coisas positivas. Mas a grande teurgia era a pessoa invocar o próprio eu interno dela, o eu superior dela, para que ele viesse atuar no cérebro da pessoa. Porque o nosso eu interno não consegue atuar no nosso cérebro. A gente não dá espaço para ele. A gente tem até medo que isso aconteça, porque às vezes que nós deitamos, né? A pessoa quando está dormindo, tecnicamente ela está no estado de meditação. Né? A meditação nada mais é do que um sono, né? Era até chamada de hipnóia, né? Não era hipnose. A meditação era chamada de hipnóia, porque era um sono controlado, onde você liberta o inconsciente. E não existe nada mais aterrador do que encontrar o inconsciente. Os conteúdos que a gente fica jogando lá debaixo do tapete, que a gente não gostaria de ver, que é por isso que a primeira fase da alquimia é a nigredo, o negócio fica preto, né, no sentido literal do termo. A pessoa, eu vou ser alquimista, né? Eu li o livro do Paulo Coelho, já estou preparado para entrar na alquimia. A primeira coisa que ela vai ver é que saem umas coisas que ela não queria que saísse, porque ela começa a encarar o seu lado sombra. Tem até uma frase que, se for tirada do contexto da alquimia, é altamente racista, né? Porque existe uma frase alquímica que diz assim: a negrura é o começo da brancura. Aí fala, pô, esse cara é racista aí, como é que fala um negócio desse? Porque a pessoa não chega no branco da iluminação se ela não passar pela nigredo, pela negrura dos conteúdos que ela estava armazenando no inconsciente. A última fase da alquimia, que é a rubedo, ou seja, do inconsciente iluminado, vivificado, que é o vermelho, ela só é atingida lá na frente, mas ela tem que passar, né,
Ou seja, então, meus irmãos, para concluir, a teosofia, ela pode ser acessada por qualquer um de nós. É óbvio que nós ficamos encantados com todos os grandes teósofos, os grandes místicos, os grandes santos, os grandes artistas, filósofos, poetas, etc, etc. Mas cada um de nós é um mestre desse em potencial. Nós temos que fazer um investimento para que cada um de nós tenha esse acesso. Essa é que é a grande diferença entre uma religião de crença e uma tradição dos mistérios, porque ela incentiva o próprio indivíduo a ir atrás da sua iluminação. Eu vou até dar um exemplo meu, quando eu comecei a meditar lá uns 15 anos atrás, assim, aí eu queria fazer a coisa na base do atleta espiritual, assim, né? Então eu já começava com uns 15 minutos, passei para meia hora, passei para umas 2 horas de meditação, né? Então atingia realmente uns estados assim. Ontem lá no curso de meditação até falei que uma vez eu fiquei contando, a minha respiração numa meditação chegava a ficar a 40 batimentos por minuto. Então eu ficava esperando, daqui a pouco eu morro aqui, né? Porque estava assim, a respiração tão lenta, o coração tão lento e eu observando aquilo, a fisiologia do corpo, né? E aí depois de estudar muita coisa e decidir qual era a yoga que eu ia seguir, a Jnana Yoga, eu escolhi um tema assim que eu julguei que era o mais difícil, o mais profundo, para que eu atingisse alguma coisa por mim mesmo naquela meditação. Que era descobrir o que era a verdade, né? Aquela que Jesus calou a boca, aquela que o Buda não quis responder. E fiquei matutando aquilo durante uns 3 meses de manhã, né? Naquela época ainda conseguia levantar cedo aí para meditar, né? Agora eu só medito de tarde, olhe lá, né? E fiquei uns belos 3 meses meditando exatamente só sobre esse assunto, só sobre o que é a verdade. E a Jnana Yoga você pensa sob o ponto de vista filosófico, os vários aspectos, a ciência, a filosofia, as opiniões, a religião. E depois de 3 meses é tempo suficiente para você esgotar dentro da sua cabeça o assunto. Não tem mais como você olhar o assunto. Aí é que surge o terceiro nível da... Eu comprovei para mim mesmo que existe o terceiro nível da meditação. Eu não estou falando isso para me promover aqui com vocês. Que, aliás, o que saiu foi uma coisa tão óbvia que se eu visse escrito eu passaria por cima, porque não gasta nem 5, 6 palavras. Aí lá pelas tantas que aquela meditação já não evoluía mais, porque eu sentava para meditar a verdade, e falava, poxa, mas não dá mais, não existe mais pontos de vista. Aí ficava ali no silêncio. Eu e supostamente com a verdade, mas aí num belo dia lá, acho que foi no mês de março lá do 1990 e pouco lá, né, um dia muito agradável assim, eu senti um silêncio tão profundo naquela meditação. Eu falei, poxa, né, até quando eu converso com pessoas que têm a prática da meditação, eu pergunto assim, você já chegou no buraco? Que a meditação você chega num ponto que você é um espaço sideral, assim, você não está em lugar nenhum. Você está num silêncio, num escuro, tão negro, tão vazio, que você fala, daqui não vai sair nada. Mas aí, para minha surpresa, veio uma coisa de dentro da consciência tão forte, que dizia o seguinte, né? Assim, a formulação cerebral, porque não foi só cerebral, foi um negócio gutural. Eu sentia que saía das minhas entranhas, passava pelo meu pulmão e queria sair pela minha garganta e passava pelo cérebro, e aquilo, o cérebro tentou traduzir aquilo. Que a única verdade que existe é você estar em harmonia com a natureza. Essa é, saiu, se você escreve, a pessoa está lendo um livro ali, passa por aquela frase ali, a verdade, a única verdade é você estar em harmonia com a natureza. Porque a natureza é
Aí eu já estou filosofando em cima, né? Aquilo lá foi só uma frase. Mas o universo demonstra a sabedoria divina para a gente. A gente passa por cima dele, a gente pisa nele e a gente não vê. É preciso 3 meses meditando num assunto para descobrir a coisa mais óbvia, que para mim passou a ser uma sabedoria daquele ponto em diante. Aquilo ali para mim é um sabor. Entende? Meditar sobre uma coisa e descobrir. E por isso que ele Lidbita dizia que o ocultismo é a ciência do óbvio, porque as coisas universais elas são óbvias. A complexidade da nossa mente aqui não permite ver. E óbvio que depois eu escolhi outros assuntos, tive outros pontos de vista, mas eu posso dizer para vocês que existe, eu sei de pessoas que tiveram revelações muito maiores do que essa, né? E faço votos que cada um de vocês um dia empreenda essa busca, né, interna, quer seja por que caminho for, né? Porque, como diz Blavatsky, né, tem até uma frase dela aqui muito interessante que eu vou ler. Nos idos dias de Sócrates e de outros sábios da antiguidade, como agora, aqueles que estão desejosos de aprender a grande verdade sempre terão sua oportunidade se apenas procurarem encontrar alguém que os conduza à porta de quem sabe quando e como. Isso é a busca do mestre, né? Porque se você está buscando saber, já tem alguma pessoa que já sabe aqui. Mas você precisa ir atrás daquele que possa te passar alguma coisa, até te mostrar o caminho. É a verdadeira ideia do guru indiano. O guru é aquele que mostra o caminho, não é aquele que te dá tudo pronto, a papinha, tudo pronto. E aí ela remata, né, na voz do silêncio. Está bem, ouvinte, prepara-te, pois terás que viajar sozinho. O instrutor pode apenas indicar o caminho, ou seja, o guru, né? A senda é uma para todos. Os meios para chegar à meta variam com os peregrinos. Ou seja, cada um de nós vai escolher um caminho diferente. Como as águas do mar. Umas vão chegar lá pela chuva, outras vão chegar pelo rio, pelo ribeirão. Outros vão engarrafado, o cara joga lá no mar a garrafa. Os caminhos variam, o objetivo é o mesmo. Então que cada um de nós procure a sua vereda e empreenda essa grande jornada em busca do que é essa essência divina, essa sabedoria divina.